Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast Descomplicando o Direito. Hoje vamos tratar de um assunto bastante atual, que eu acredito que deve estar trazendo bastante dor de cabeça para as empresas, porque é uma incógnita, né? Como vai ser tratado isso, né? No mundo corporativo e não só no mundo corporativo, no mundo jurídico também. Então hoje o tema do nosso podcast será a implementação da NR1 nas empresas. Meu nome é Alexandre Pienes, eu sou sócio da Bronzatti Pienes Advogados Associados. Aproveitem que esse vídeo está começando, vão lá, curtam o nosso canal no YouTube, curtam as nossas páginas na rede social, para vocês terem acesso a conteúdos bacanas a respeito de situações práticas, para vocês colocarem em prática não só na vida pessoal, mas também na rotina de suas empresas. Passo de imediato a palavra para o meu sócio Ítalo Bronzatti. Então, olá a todos, eu sou Ítalo Bronzatti. Hoje a gente vai estar falando então sobre a NR01 na prática, né? É um tema de bastante relevância, a gente sabe que já foi lançada uma portaria em 2024, essa implementação vem sendo prorrogada, a gente tem um prazo agora para colocar isso rodar em maio desse ano, mas vou falar pouco sobre isso, vou deixar que os convidados se apresentem aqui. A gente, então... o link para inscrição no nosso canal vai estar aqui abaixo agora, tá? Então, eu vou apresentar hoje aqui, então, primeiro a Anaíse Lima. Obrigado, Anaíse, por estar aqui com a gente. A Anaíse é médica psiquiatra. Anaíse, fala um pouquinho de ti. Olá, primeiro, obrigada aí ao Alex e ao Ítalo pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto novo. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Anaíse, eu sou médica psiquiatra, eu tenho consultório em Porto Alegre e atuo também com atendimentos online por todo o Brasil. Meu foco de atuação maior assim, é em atendimentos focados em transtornos de ansiedade e de esgotamento mental. Mas acompanho de perto, assim, então, a repercussão a relação direta, né, que esses transtornos acabam tendo, assim, com o ambiente, né, de trabalho e de como isso impacta assim diretamente também nas empresas, assim, né, no resultado. Perfeito. Acho que vai poder contribuir bastante com o tema. Espero que sim. E também apresentar aqui o Jardel Knet, né? Desculpa se eu errei a forma de falar o teu sobrenome. O Jardel ele é especialista em performance emocional, mas deixa que tu te apresente também, Jardel. Bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao escritório Bronzatti Pienes, a figura do Alex e do Ítalo. Knet. Acho que um dia eu vou aprender. Um dia eu também vou aprender. Tá. Não, mas tem uma entonação no meio que eu já me perco, né? Eu já não tem esse traquejo todo aí, cara. Vamos lá, gente. Bem, eu sou especialista em comportamento humano e quando foi levantada a bola da NR1, na hora veio, olha, questões de comunicação, liderança, engajamento das empresas estão 100% relacionados com personalidade e comportamento humano. E hoje, estar olhando para isso de forma efetiva levanta uma bola que talvez estava ali esquecida e que agora volta para a voga. Então, muito obrigado por esse convite. Para quem quiser me seguir na rede social, @jardel.kne, para ter insights sobre comportamento humano e como aplicá-los na prática. Para as redes sociais tu facilitou, né? Eu tirei a segunda parte. Mas ninguém ia conseguir acertar na primeira, né? Mas então já é isso, a gente fez essa apresentação inicial e já vamos começar aqui com o Alexandre aqui. Exatamente, pessoal. Vamos falar um pouco, né, na prática como vai ser essa situação. Gostaria de começar contigo, doutora Anaíse. O que muda para as empresas com a NR1 quando a gente fala de saúde mental? E o que ainda está sendo negligenciado pelas empresas? Basicamente, assim, a saúde mental agora deixou de ser opcional, né, um assunto opcional e passou também a fazer parte obrigatória, passará, né, a ser parte mais de temas que a empresa vai ter que olhar para isso também. A NR1, basicamente, o que é? Uma normativa regulamentadora como qualquer outra, né, como a gente tem também dos riscos biológicos, por exemplo, só que ela vai estar voltada mais, de fato, à atenção aos cuidados da saúde mental e aos riscos psicossociais. Então, questões que antes assim passavam, né, fatores mais invisíveis assim para a empresa, como a carga horária, a exaustão, em como o funcionário, né, a questão do presenteísmo, assim, isso vai a partir com ela assim torna-se obrigatório assim a voltar
o olhar para isso. É um problema que já existe, né, doutora Sim. Anaíse? Que as empresas até hoje, Exato. elas deixavam de lado, não davam importância de uma certa forma, assim dizer, porque não tinha uma obrigatoriedade de ter essa atenção. Até Agora acho que sim. um complemento que eu quero fazer, para quem está nos acompanhando não sabe do que a gente está falando, é uma normativa que existe desde 1978, mas que agora em 2024 teve uma atualização que passou a trazer os riscos psicossociais. É isso, né? Isso. Então, só para fazer um complemento. Exatamente. Porque- E nós vamos nos ater principalmente aos riscos psicossociais, que é uma novidade que foi trazido com E essa é o que atualização da precisa ser NR01. implementado pelas empresas. Né? Sim. Exatamente. E tudo assim que, né, começa a ser implementado, então tem, né, um grande, como tudo assim, tem um gap ainda assim entre o que a normativa propõe e o que as empresas enxergam ainda sobre isso, né? Acho que a principal negligência assim que eu vejo nesse sentido normalmente as empresas pensam como algo pontual, né? Ah, vou fazer uma ação voltada para uma questão de focar em estimular lazer, em uma palestra específica. E não é só isso, né? O problema não é pontual, é uma questão estrutural que a gente tem que... A empresa, né, tem que olhar para a questão da cultura e introduzir essa questão, né, da saúde mental como também aporte assim, né, da cultura da empresa, a questão de como os líderes, né, funcionam com os seus colaboradores. A empresa precisa saber disso. Como o ambiente, né, o dia a dia é criado também, é isso que vai, né, fazer a diferença. Assim. A empresa que não olhar para isso vai pagar um custo alto assim, em relação à queda da produtividade, aumento, né, de número de processos lá na frente e consequentemente, também a receita, né? Afastamento da de empresa. trabalhadores também, muitas vezes, né, em Também. virtude de um desgaste com o trabalho, um esgotamento mental, Com síndrome de certeza. burnout, que também é um assunto que está bastante, né, Deixa em eu voga. botar o Jardel nesse papo aqui. E a então. própria rotatividade, assim, também, né? de Jardel, funcionários. na tua visão, o que mudou com a NR01 e por que isso importa para as empresas? Bem, o que mudou os riscos sempre existiram. Como comentou, a norma ela é de 78. Conversando com pessoas, conversando especialmente com o meu pai, ele entrou no campo fabril na década de 80. Ele comentou, na década de 80, era opcional utilizar um equipamento de segurança. Em algum momento passou a ser obrigatório utilizar. Por quê? Porque aumenta a amostra de trabalhadores, aumenta a quantidade de exposição, começa a dar mais problema e isso se torna uma lei obrigatória. Mais ou menos o que está acontecendo agora na NR1. Se torna obrigatório por quê? Porque aumenta a amostra. Só que os riscos físicos, os químicos, eles são muito fáceis de categorizar, é muito óbvio. Alguém que trabalha passando cola tem risco de se intoxicar com cola. A cola é a mesma na indústria, aqui no calçado, na bolsa, é a mesma cola. Então, relativamente fácil de identificar. Olha, isso é um risco visual, e para tentar neutralizar, é esse aqui. A pessoa que trabalha em altura, a altura é a mesma, independente se ele está lavando um caminhão em cima da caçamba ou se ele está pintando um prédio. Agora, o psicossocial, ele é mais subjetivo. Ele muda de empresa para empresa. E isso está impactando diretamente, por quê? Porque os trabalhadores, hoje a realidade do trabalho no Brasil, ele tem saído desse setor mais operacional, do risco físico, do risco biológico, e entrando no escritório, na companhia, no home office. Então, óbvio que os riscos mudam. Por isso que, nesse momento, o psicossocial está em alta. Assim como lá na década de 80, o risco físico, o químico estava em alta. Assim como lá na década de 80 teve uma dificuldade, né, de ter adesão, foram tempos até a adequação, isso vai acontecer no momento. Nós estamos exatamente no olho do furacão. Exatamente no momento em que vai ter, não vai ter, como vai funcionar, como vai ser fiscalizado, não tem como ter resposta definitiva. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez com mais problemas da mente, né? É muito tempo que a gente passa nas telas e aí isso acaba estimulando muito o nosso cérebro a funcionar e isso está indo para dentro da empresa, né? E acaba impactando na produtividade. A própria inteligência artificial, né? Que se aproxima de ser um concorrente pelaquela vaga de trabalho, isso também deve deixar o pessoal batendo pino, né? Preocupado se vai ser mantido no trabalho ou não, vai ser substituído por uma inteligência artificial, enfim. Mas acho que o que foi dito é um problema que já existe, né? Que já está acontecendo e que vem uma norma para regular,
para implementar isso dentro das empresas, que a gente vai falar sobre isso, né, nessa nossa conversa de hoje. Mas, enfim, que não é algo novo que vai surgir a partir de agora. São problemas que já existem, já estão acontecendo e que o empresário, né, o dono da empresa, tem que olhar para isso, não pensando só em evitar um litígio, que é um processo judicial, mas na própria questão da produtividade, no rendimento do colaborador. E na própria saúde do trabalhador, não é só dinheiro, né? Não adianta Isso, pensar só sim. a pessoa como uma máquina, tu tem que pensar na pessoa como pessoa também. Acho que isso é básico numa relação empregatícia. Para ela ter sucesso, o empregador tem que pensar não só na figura do empregado como uma fonte de renda, né, de produtividade. Tem que pensar também na sua saúde física, saúde mental, porque isso impacta diretamente na produtividade. Eu acho que só tem uma pergunta que eu quero fazer para o Jardel, emendando aqui Claro. nessa, o que a gente falou em riscos psicossociais, né? O que são os riscos psicossociais relacionados ao trabalho na prática? Bem, vamos lá. É fator de risco psicossocial. Psicossocial, ou seja, dentro do ambiente onde eu vivo, social, o que pode afetar as minhas questões psicológicas e emocionais. Então, dentro desse ambiente que eu vivo, quais são os possíveis riscos que eu estou ali exposto? E pode ser um risco de assédio, um risco de sobrecarga de trabalho. Eu posso ter um risco que é bem subjetivo, mas é que é de desvio de função. Eu fui contratado para ser motorista e eu estou trabalhando como carregador. E aí eu não entendo por que eu estou numa função diferente. Ou eu fui contratado para trabalhar no escritório e eu sou o faz-tudo. E eu não sei qual é o critério do meu trabalho. Isso é um fator de risco. E muitas vezes o trabalhador ele não se insurge quanto a isso com receio de ser demitido. Eu não vou prestar para a empresa, não vou mais servir para a empresa. E isso também é um risco. O risco de, assim, eu tenho medo de retaliação no trabalho. Eu não tenho um ambiente transparente. Então, eu estou sempre operando, assim, me segurando. Isso acontece muito, assim, eu acabo vendo no consultório, assim, esse outro lado daí do paciente que me procura, não da empresa daí nesse sentido, né? Normalmente, existem dois perfis, assim, né? O perfil daquele trabalhador que, sim, já está desgostoso da empresa e que está ali querendo, né? Quero ficar afastado, é isso, não quero pedir minhas contas, mas com um ganho, talvez, secundário junto, mas a maioria hoje, assim, né, das pessoas que procuram, assim, são pessoas que gostam do trabalho, que sempre amaram o trabalho, que querem estar lá e acabam, né, não querem ficar afastados, mas têm medo de chegar e conversar com o líder e expor o que está acontecendo e daqui a pouco, né, ser demitido, é o outro lado, né, o medo da retaliação, de fato, assim, que... Aproveitando esse gancho, doutora Anaís, eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero que vocês dois comentem sobre ela. Por que hoje a gente vê tantos profissionais funcionando no limite, mas ainda assim produtivos? E por que isso é tão perigoso? Por favor. A gente vive numa sociedade, assim, né, que tem uma romantização, assim, né, da produtividade, né? Se tu não corre atrás, tu tá para trás, né? E muitas vezes as pessoas valorizam, medem o seu valor pelo que produzem, né? A gente fala muito dentro do meio corporativo, assim, a gente fala muito em metas, né? Metas, normalmente metas são números. Papel aceita tudo. Então, assim, o líder ou o dono da empresa não necessariamente vai ver o cerne lá do problema, que aquele colaborador pode estar, por exemplo, adoecido, porque ele está entregando aquela meta. Isso é o presenteísmo, né? Quando não é a questão do afastamento ali do trabalho, ele está ali, está entregando, teoricamente ele está entregando. Mas presenteísmo, se puder explicar o conceito, assim, eu gostaria de entender. Exatamente, o absenteísmo é quando afasta, né, com um atestado médico da atividade. Perfeito. O presenteísmo, o colaborador, ele está na empresa, ele está num desgaste importante e o perigo está justamente aí, porque normalmente a pessoa demora para se dar conta que está, né, adoecido, e a empresa também demora, justamente porque ele está entregando, né? Em números ele está entregando. Agora, a questão da performance, né, de como ele está entregando, assim, isso não demora para se dar conta, assim, que aquilo também, né, que ele vai estar caindo o desempenho, vai começar a sofrer outras coisas, consequências, assim. E muitas vezes, como é que transparece isso para a empresa? Como é que é o estopim?
às vezes muda, assim, a questão, principalmente, né, de... era um padrão, assim, né? Era um funcionário, assim, assado, chegava sempre no horário, daqui a pouco, tá chegando um pouquinho atrasado, mas, ao mesmo tempo, entrega, tá faltando e... Ia de barba feitinha, bonitinha, começa de barba mais feia, cabelo bagunçado, vestes desalinhadas, dessas pequenas coisas que vai se demonstrando... Só que, claro, aí entra a questão, né, de também ter que dar ferramentas para os líderes, assim, em poder observar, né? Eles não são treinados para isso, né? Eles são treinados também porque eles também têm metas a cumprir. Então, eles cobram o que são cobrados. Então, por isso que é importante o olhar, né, o dono da empresa, assim, precisa estar ciente também dessa questão dos riscos, né, psicossociais. Vai impactar também como um todo, assim. E é isso, o mercado exige performance, né? Mas performance... Mas não prepara o trabalhador para entregar aquela performance que ele deseja, né? Saúde mental em dia também, Perfeito. Né? E para ti, Jardel? Sim, e é importante pegar uma questão mais ampla, que é a mudança cultural. Porque eu creio que metas agressivas, entregar... Isso, desde que existe mercado de trabalho, existe. Até hoje, as metas que são mais mentais, de produtividade, antigamente eram metas de produção manual. Era tempo, era trabalho braçal e hoje em dia o trabalho é mais mental. Isso sempre existiu. A questão é o que o trabalhador faz no seu momento de descanso. O que ele faz no seu dia a dia. Por quê? Porque há 30 anos atrás, os nossos pais eles chegavam em casa no final da rotina de trabalho e diziam jantar em família, eles iam descansar, eles iam ter uma noite de sono, eles iam ter um momento. Hoje em dia, a nossa mente já não descansa mais. O nosso descanso é assistir uma série, olhar para o celular. Quase que 100% do tempo, às vezes até dormindo, a nossa mente está ali trabalhando. E isso explica porque, olha, a última pesquisa foram mais de 500 mil de afastamento de trabalhadores no Brasil por conta de questões relacionadas ao psicossocial. A questão é quantos desses trabalhadores efetivamente têm nexo com a empresa. A empresa gerou o problema. Estatisticamente é bem menos do que esse valor, não é o total. Mas se eu olho para o estilo de vida... e não existe a possibilidade de descansar, de reduzir o estresse, aí eu começo a entender por que agora o psicossocial está em alta. Porque esse é um problema latente, e não só do Brasil, é um problema em nível mundial. Tanto que muito da nossa legislação hoje, na forma de efetivar a NR1, é baseado no modelo europeu. E aí, essa bola a gente pode demandar depois. Até que ponto o modelo europeu é aplicado ao mercado brasileiro? Aí vai longe a discussão, né? Porque nós entramos, inclusive, na jornada de trabalho, quantas horas o trabalhador entrega para a empresa. Inclusive, nós temos uma discussão, né, no Congresso a respeito da redução da jornada, né, da escala, para deixar de ser 6x1, ver como é que vai ser, 4x3, 5x2. Temos uma discussão visando justamente, né, um respeito à saúde mental dos trabalhadores. E já aproveitando esse gancho também, pessoal, por que vocês acham que esse tema entrou em pauta agora? Tu antecipou um pouco aí na tua resposta, né, Jardel? Mas para ti, doutora Anaísa, o que tu acha que agora que entrou em pauta esse tema? Eu acredito justamente assim, porque se cresceu muito assim o número de questões assim de transtornos mentais, assim. O Brasil é um dos países assim que mais tem afastamento por doença mental. O custo que se tem em função disso assim é absurdo, assim, é maior que o PIB no Brasil geral, não ligado à empresa como um todo, né? É maior que o PIB de Santa Catarina, por exemplo, como um todo, assim. Então é uma questão é uma emergência, assim, também a gente olhar para isso. Questões, o burnout, assim, não, às vezes as pessoas pensam, é só um esgotamento ali. Não, se a gente não olhar para isso, se não tratar, por isso que é importante olhar não só para o número e para o papel, de a empresa, né, ter um olhar assim também para o colaborador, de como uma questão isso cultural, vai como destacou também, o Jardel, né? Isso vai impactar nos custos de INSS, de folha da empresa também, tudo isso custa para a empresa também. Não é porque o paciente, o colaborador vai estar afastado que está tudo certo. Não, ele vai ter que ou realocar alguém, ou pagar mais, ou contratar um serviço terceirizado para fazer aquilo, ou contratar uma outra pessoa e não poder desligar ele. Então, é como um todo. A repercussão, assim, ela é mais ampla do que parece, né? E para ti, Jardel? Por que esse tema entrou em pauta agora? Já deveria ter entrado, né? Já deveria. Na verdade, ele já estava em pauta. Ele existe há bastante tempo.
Agora se levantou a bola porque a partir agora de 26 de maio, agora nessa data nós estamos gravando em 24 de março, a partir de 26 de maio é a data que nós temos agora, isso vai passar a ser alvo de fiscalização, mas de uma culpabilização, uma multa na prática para quem não está olhando para isso. E aí isso levanta a bola porque o tema já existia. Ele é um problema real, mas agora o Ministério do Trabalho passa, além de fiscalizar e dar medidas educativas, o Ministério do Trabalho é capaz agora, através dos seus fiscais, de gerar uma multa, uma culpa para a empresa. E aí isso levantou essa bola e nós estamos nesse ambiente caótico. Não, e eu acho muito complexo. O que é, né? e como isso vai acontecer. Exatamente. Complexo. Nesse ponto que eu Quais queria chegar. são os critérios? Quem vai fazer essa avaliação? Quem que é a empresa, que profissional a empresa vai procurar para auxiliar nesse momento? Vai ser um técnico de segurança do trabalho? Vai ser um médico, psiquiatra? Vai ser um especialista em gestão de emoções, como é o teu caso? Quem vai ser o profissional apropriado para isso? Ou é um conjunto, vai ter que ser montado uma equipe multidisciplinar para auxiliar a empresa? Porque isso vai aumentar o custo. Né? Vai aumentar o custo da empresa. A empresa vai querer fazer isso, haverá uma fiscalização por parte das entidades competentes, né, para que obrigue as empresas a fazerem isso. É que num primeiro momento existe, né, um investimento, sim, que a empresa vai ter que fazer, mas o que é a tendência, assim, é que a longo prazo, né, isso vire um retorno muito maior, assim, a ponto de, num primeiro momento vai provavelmente aumentar o número de atestados, né, fornecidos, mas diminuir o tempo, né, de cada afastamento, assim, às vezes e normalmente quando é por doença mental, assim, são raros, assim, os pacientes que vão ter alta em um mês, né? Então, não é diferente, por exemplo, de, tu quebrou um braço, vai ficar lá 60 dias, voltou, tá apto a trabalhar, já terminou o tratamento. Não, ele vai ter que continuar fazendo o tratamento como um paciente que tem hipertensão, por exemplo. Sim. E não é porque ele está fazendo tratamento que ele vai ter que ficar afastado. Então, no meu ponto de vista, assim, eu acho que é mais uma questão, né, eu vejo mais como algo colaborativo do que comparativo, assim. Daí vai depender também. A partir do momento que a empresa, né, está tendo índices, né, de presenteísmo, absenteísmo, que está tendo uma queda da produtividade como um todo, de se olhar, assim, puxando daí, né, pro lado da saúde mental, assim, porque por trás disso, provavelmente, temos um problema de saúde. E aí o olhar da psiquiatria, assim, entraria mais com o intuito, assim, de olhar para esses riscos, olhar para a gravidade disso e também para a questão né, de como é que esse colaborador está funcionando. Porque não é todo sofrimento, né, que vai virar um adoecimento, necessariamente. Mas, a partir do momento que vira, isso tem um custo, onera a empresa e o colaborador mais ainda, porque aí pode evoluir, né, para um transtorno de mais gravidade, assim, um transtorno de ansiedade maior, uma depressão ou algumas outras questões. Mas aí, né, Ítalo, eu acho que aí isso vai ao encontro do que a gente gosta de falar muito no nosso trabalho, né, que é a necessidade de uma prevenção, porque vai ser preventivo esse trabalho, né, contra os riscos psicossociais. Assim como questões referentes a agentes químicos, biológicos e físicos, vai ter que ser um trabalho preventivo. E a gente tem uma certa resistência das empresas de fazerem esse trabalho preventivo. Porque eu acredito que algumas até pode que já estejam se preparando. Outras acredito que vão pagar para ver. Sim. E outras nem sabem o que está acontecendo. E é só por isso que eu queria falar agora aqui. A Anaíse tocou num ponto que eu achei bem importante. Ela falou um número, que eu não me lembro exatamente qual, de pessoas afastadas no ambiente de trabalho e que talvez nem a metade seja por problemas na empresa, né? São problemas que podem acontecer na esfera pessoal, né? E pensando na questão jurídica, né? Pensando no processo trabalhista mesmo, né? A partir da implementação, se eu não me engano, dia 25 de maio, então 26 de maio, obrigatoriedade. 26. A empresa que não fizer essa gestão de riscos psicossociais pode caracterizar a culpa do empregador em eventual ação trabalhista? Com certeza, com certeza. Vai ser entendido como uma omissão, né? Uma falta de uma prevenção da empresa. Já se deu esse tempo para todo mundo se preparar e estudar,
Acho que foi um ano, né? Era para ter entrado em vigor ano passado. E estenderam para esse ano. Eu ainda acredito que vão dar mais uma jogadinha para frente. LGPD. Porque a gente sabe como funciona no Brasil, né? Sempre deixa as coisas para a última hora. Mas com certeza, Ítalo, ficando comprovado a falha no dever de prevenção, e aí entra que os nossos convidados disseram, a empresa vai ter que planejar uma forma de apresentar um plano para os funcionários, um tratamento, não só aquele pontual, quando surge o problema, mas preventivo. Como vai ser feito isso? Sim. Palestras frequentes, com alguma certa... enquadradas dentro da rotina da empresa, né? Fazer eventos, né, em respeito à saúde mental, saúde física, estender folgas, né, conversar pessoalmente, disponibilizar um tratamento psiquiátrico, visitas dentro da empresa, né? Eu não sei ainda como vai ser feito essa prevenção pelas empresas, mas vai ter que ser tudo documentado dentro do PGR. Deixa eu ver então se eu entendi. Então, na verdade, o que pode parecer um problema, ele pode ser também uma oportunidade para a empresa, para o empresário, porque digamos que eu sou um empresário e na minha empresa eu vou implementar essa gestão de riscos. E eu tenho um cronograma, eu coloco isso no meu dia a dia, eu faço isso, faço cursos, palestras, disponibilizo o tratamento para os meus colaboradores. Se eu sofrer uma demanda trabalhista que envolva, por exemplo, um assédio ou algum transtorno psicológico do meu colaborador, e eu demonstrar que eu faço essa gestão de riscos psicossociais, isso pode ser um atenuante ou até uma forma de eu me eximir de alguma responsabilidade? Não vai te eximir da responsabilidade, porque todo esse trabalho preventivo que é feito, né, toda essa comprovação dentro de um PGR muito bem estruturado, ele vai ser apresentado para o juiz eventual demanda trabalhista, só que o juiz quer ver também como é feito na prática. Certo. A gente sabe que, né, as decisões judiciais elas não levam em consideração só o documento que é produzido. Na Justiça do Trabalho, a prova testemunhal, na maioria das vezes, ela tem maior relevância do que mesmo a prova documental produzida. Então, mas com certeza vai atenuar a responsabilidade da empresa. Olha, eu fiz tudo que estava no meu alcance, mas pode ser que tenha fatores externos que estejam influenciando ou não. Sim. Aí depende da prova que vai ser produzida. A prova pericial. Mas eu não, acho que a prova pericial e a prova produzida durante o processo. Mas, por exemplo, isso acaba criando critérios, como a Anaíse trouxe, pode ser muitas vezes uma questão particular da pessoa que está impactando e não necessariamente na empresa. Exatamente. E se eu demonstrar que dentro da empresa eu estou fazendo tudo, não só na teoria, mas também na prática, eu posso, eventualmente, através de uma perícia que vai ser feita no processo, demonstrar que eram problemas pessoais da pessoa e não necessariamente causados dentro da empresa. Mas mesmo os problemas pessoais, a empresa deve se preocupar também. Perfeito, não é só aqueles problemas relacionados diretamente ao trabalho. Sim. Vai se estender também para problemas externos, porque há, querendo ou não, uma repercussão na produtividade da pessoa. Se ela brigou com o namorado, se separou, o filho está no hospital, isso aí repercute diretamente. A empresa também tem que se preocupar com o trabalhador no seu ambiente familiar. Entendi. Então, se tem uma briga de família, eu tenho que tratar ela internamente no meu tem negócio. Tem que recomendar. Primeiro a pessoa tem que levar para, né? Sim, tem que estar aberto a levar, porque a empresa não vai ter obrigação de ficar imaginando. A pessoa está passando por um processo drástico Agora, de separação. A partir do momento que isso foi levado para a empresa, isso também pode virar um problema. Sim, né? Perfeito. Tá, temos essa situação. Como vamos lidar? Né? O que a gente vai fazer com esse funcionário que está acontecendo isso? Claro, a gente não vai resolver o problema dele, mas existe alguma coisa que a empresa pode fazer que atenue isso, por mais que não tenha sido de forma direta o agente causador dessa empresa situação. Não vai poder mais se omitir. Né? Exato. Até porque, assim, no papel, não, mas a empresa está tudo certo. Se for pensar, não, mas está tudo certo na empresa, a gente preencheu todos os requisitos lá, então pode ficar tranquilo, RH, toca a ficha, se tiver que afastar, afasta, se não tiver... Não é bem assim, porque... Daqui a pouco, no papel, está funcionando tudo isso. Mas tu não sabe se ali na gestão do dia a dia, se não tem um colega de trabalho que está sendo inoportuno também. Que tá, também tem esse isso ponto. Também. Não Às é vezes a empresa está fazendo pessoa, tudo certo, exato, mas tem alguém lá no ambiente de trabalho que está minando a relação e até o próprio coordenador, gestor não sabe. Muitas vezes a empresa é responsabilizada por essa atitude desse gerente, desse diretor. Exato. E muitas vezes o que acontece, tu pega nas grandes fábricas, onde o gerente fica em cima ali pressionando,
Eles entram se entra com uma demanda trabalhista por um assédio moral ou até mesmo sexual em algumas oportunidades, não é contra o A dono pessoa. da empresa, é contra muitas vezes chega a identificar, né? É o gerente tal que faz isso, mas isso, isso. é a empresa que responde. É a empresa que está no responde. ambiente de trabalho. Exatamente, Sim. exatamente. Tanto que a empresa ela nem pode ficar tentando investigar a vida pessoal. Ela tem que se atentar ao fator de risco, que é dentro da minha corporação, o que pode piorar essa situação. Eu tenho uma situação aqui, eu tenho uma corporação muito baseada em pressão por metas. E aí a pessoa já está estressada de casa, ela chega que ela piora. Ou seja, o fator de risco está na empresa. Mas a empresa não pode ficar investigando a saúde, a vida pessoal, tá correto? Sim. Até porque, tipo, não vai poder ter acesso, né? Aí tem o conflito com a LGPD, né? Então a gente está num campo muito delicado. Mas isso quer dizer, vamos lá, pessoal, a empresa que tem uma situação como tu relataste agora, Jardel, ela vai ser obrigada a contratar um psicólogo, vai ficar dentro da empresa para atender esse tipo de situação? Há uma previsão disso expressa na NR? Não há uma previsão expressa, tanto que a NR, o cenário ideal é a empresa capacita pessoas de dentro da corporação para aplicar as questões de saúde psicossocial. Esse é o cenário ideal. Só que nós sabemos que isso demora. O cenário, o que está se apresentando agora, profissionais estão vindo e se apresentando como aplicadores de NR1. A questão é, para quem é empresário, o que mede agora a efetividade, a prudência. Sejam extremamente prudentes. Porque não é o momento de investir um rio de dinheiro contratando uma equipe interna para fazer uma gestão de algo que a gente não sabe como vai se desenrolar. E também não é o momento de contratar qualquer profissional que se formou num curso online no último ano para colocar como responsável de toda a saúde mental das pessoas que trabalham contigo. Sabe? Mas então a legislação ela não diz que precisa contratar um psicólogo. Ela diz que a empresa precisa ter documentado, medido e estar tomando ações que busquem neutralizar os riscos levantados na documentação. Não é também qualquer risco. Porque imagina uma empresa em que 100% das pessoas estão home office. E aí um possível risco lá documentado dentro do guia do manual do Ministério do Trabalho, ele vai dizer que um possível risco é dificuldade na comunicação no setor. Poxa, mas não tem ninguém se comunicando um com o outro. Ou então um possível risco é uma liderança muito incisiva. O cara não tem um líder direto com ele. A pessoa está fora, né? Então, é preciso de empresa para empresa entender quais são os possíveis riscos, medir isso através de questionários ou até mesmo de uma pesquisa qualitativa e investir diretamente nos riscos que realmente existem. Vai ser um trabalho muito personalizado, né? E Cada empresa vai ter especialmente suas situações. documentar no detalhe. Porque o fiscal ele não vai estar interessado em saber, teve uma palestra 2 anos atrás, teve uma palestra 2 meses. A gente até contratou um cara. Tá, e cadê o documento? Eu preciso documentar. Ficha de documento, qual foi a palestra, a data e a ficha de presença. Exato. Assim, até mesmo um treinamento de liderança a partir de agora. A sugestão é, documenta no detalhe quem participou, qual era o objetivo, qual foi o resultado esperado. De preferência, foi passado um questionário antes e depois para saber se o resultado foi atingido. Porque a partir de agora, todo tipo de investimento em pessoas passa a precisar estar alinhado com o NR1. Perfeito. Agora uma pergunta também que eu quero que os dois externem os seus posicionamentos. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem quando tentam cuidar da saúde mental dos colaboradores? Por favor, doutora. Acho que entra bastante, principalmente, assim, não é a falta de intenção, né? Boa intenção todo mundo tem, assim, mas da profundidade como que isso vai ser levado, né? Então, não bastam, né, essas questões pontuais, assim, olhar só para uma campanha voltada ao Setembro Amarelo, uma situação pontual que aconteceu na empresa, vamos fazer isso e está tudo certo. Não. Outro erro que eu vejo, assim, que como um possível erro, assim, é a empresa responsabilizar o RH por isso. O RH não está lá vivendo o dia a dia do colaborador. Ele vira um problema do RH a partir do momento ou que alguém chega e vai e fala determinada situação, ou quando tem um atestado, que vai se definir, vai para um INSS, não vai, né? Vai para o médico do trabalho. Mas, então,
de a empresa ter esse olhar assim organizacional assim também em relação à saúde mental, né? Isso vai impactar na questão principalmente ali que a gente falou de presenteísmo, possível perda de talentos também, porque muitas vezes, né, se a gente não tiver um canal de comunicação assim aberto, né, para isso, muita gente não vai se sentir confortável de chegar lá e falar, e aí acaba só saindo da empresa e a empresa Fica perde só no também. papel, né? Exato, a empresa Tem perde que com dar isso. prática, né? Botar na rotina esse tipo de cuidado, né? As ações que estão sendo feitas. Jardel. Na minha opinião, o principal erro é tratar somente como custo e não olhar como investimento. Porque a NR1 está ligada à NR17. Tem a ver com ergonomia. O que é ergonomia? É o quão confortável eu estou no meu trabalho para produzir o que a empresa me pede. Vamos fazer um paralelo com ergonomia mecânica. Se eu estou no escritório com uma cadeira ruim, uma luz forte na minha cara, um barulhão sem um fone de ouvido adequado, uma tela antiga que joga uma luz azul ali que eu, no final do dia, não consigo nem ver mais direito. Talvez no começo, nos primeiros dias do meu trabalho, eu vou conseguir render, mas a minha performance vai caindo, certo? Falando em coisas físicas. O mesmo vale para a ergonomia quando falamos em questões psicossociais. Se a pessoa não está num ambiente que é saudável, mentalmente saudável para ela produzir, a tendência é que decaia a produção dela. E se a empresa olha aí, tá, mas isso é custo para mim, eu tenho que contratar treinamento, eu tenho que contratar especialista. Se eu olho especificamente para o custo, eu não estou olhando para a oportunidade, que é utilizar isso que já existe, a necessidade de documentar, de medir, de fazer ações, para melhorar a performance das pessoas que trabalham comigo. Então, para mim, esse é o principal erro, é tratar como custo, e aí custo a gente sabe que deixa na última gaveta, e não olhar para isso como uma oportunidade. Desculpa. Não, pode falar. Até trazendo assim, essa questão do custo, assim, o que muitas vezes eu acho que as empresas não percebem é que o próprio presenteísmo, isso tem um custo elevadíssimo também para a empresa, porque demora, né, muito assim para se dar em conta, e isso vai caindo a produtividade daquele colaborador e, consequentemente, os resultados também que são entregues para a empresa. E aí a cascata toda que também influencia, né, na questão financeira também. Pensando como... Eu realmente, assim, eu vejo como uma oportunidade. Claro, temos que tratar a saúde mental do colaborador, não tenho dúvida quanto a isso, mas pensando com a cabeça do empresário aqui, né, do dia a dia, a gente, querendo ou não, cria normas e formas de tu começar a controlar isso, porque antes existia um campo aberto. Como eu faço? O que eu faço? Hoje tem uma normativa que ela vem para regulamentar. É claro que na implementação ainda existe dúvida. Eu vou ter que montar uma equipe multidisciplinar, vou contratar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, enfim. Mas tu começa a criar critérios até para o empresário saber, não, eu preciso olhar para isso, implementar isso dentro do meu negócio, porque isso vai amenizar meus riscos. Eu estou pensando aqui na questão da esfera trabalhista. Porque, na verdade, é o seguinte, muitas vezes essa omissão, Ítalo, ela não era baseada na má fé da empresa, mas muitas vezes no desconhecimento de saber o que efetivamente fazer. Tipo, minha funcionária tá sofrendo de síndrome de burnout, foi diagnosticado. Tá, o que eu faço? Exato. O que eu fiz? O que eu tenho que fazer agora? Vou encaminhar ela para um psicólogo, para um psiquiatra. Vou dar uma semana de folga em, sei lá, Punta Cana. Em algum lugar. Vai resolver esse problema? Ele, como vocês disseram bem, ele não é um problema pontual, né? Uma doença, um risco psicossocial, ele se alastra no tempo. Pode ser que a pessoa nunca mais se cure. Eu já vi casos que a pessoa foi afastada por depressão, por cumprimento, metas abusivas, altíssimas, e a pessoa ficou anos afastada até converter aquele afastamento em aposentadoria. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente tratar aqui também, que essa deve ser a dúvida de quem está nos acompanhando agora. Eu preciso colocar isso na minha empresa? É qualquer tipo de empresa ou só as grandes empresas e corporações precisam implementar essa norma na prática? Passo para os dois essa questão. Sim. Aí. Teoricamente, toda empresa deve implementar, mas vai mudar a forma de implementação. Uma coisa eu tenho uma companhia com a minha esposa e o meu filho. A forma que eu vou implementar é uma forma. Eu tenho uma oficina familiar que eu trabalho, o meu primo e mais 2 colaboradores. A implementação é uma. Outra coisa eu tenho uma corporação com 300, 400 pessoas contratadas. É diferente a implementação. Na teoria, todos devem implementar,
mas a forma de implementar muda de acordo com a realidade de cada empresa. É que nem, por exemplo, sei lá, para ter um alvará de bombeiro, né? Vai mudar a avaliação que se tem para uma sala pequena, assim, e para uma corporação, né? Um prédio inteiro, por exemplo. Então, são questões que vão ter, né, pontos obrigatórios, mas bastante personalizável também, Sim. de acordo com, né, a cultura de cada empresa, assim, né? E agora vamos fazer uma questão bem objetiva, então. Ah. Como as empresas podem começar a identificar esses riscos de uma forma objetiva? Que eu acho que é isso que o empresário quer saber, né? É isso aí, é verdade. Sim. Na prática, eu trouxe aqui alguns que são os principais fatores de risco levantados de acordo com o Ministério do Trabalho. E esses fatores de risco, eles estão relacionados a sobrecarga de trabalho, desalinhamento de função, eles estão relacionados a assédio, pressão excessiva, falta de clareza, liderança desalinhada, conflito constante, pouca autonomia ou então mudanças mal conduzidas. Na prática, a empresa precisa entender o que efetivamente está acontecendo na minha companhia. Isso com base nos sintomas. Poxa, o pessoal tem saído toda semana muito cansado aqui, dizendo que estão sobrecarregados. Por que isso está acontecendo? Eu faço primeiro essa investigação subjetiva. Com base no que efetivamente está acontecendo, aí eu vou buscar uma solução. Hoje, especialmente as empresas de segurança do trabalho, elas têm aplicado questionários para fazer um levantamento do que pode estar acontecendo. E alguns casos são bem interessantes, porque muitas vezes o questionário é aplicado e não é levantado nenhum fator. A empresa não precisa olhar para isso agora, ela simplesmente precisa documentar que passou o questionário. Ou muitas vezes o questionário é passado e as pessoas não estão entendendo o que é o questionário. E aí gera uma dúvida. É o que eu levantei antes. Será que o modelo europeu, que é de onde vem esse modelo de questionários, é aplicável ao nosso mercado do Brasil? Então, se a empresa for dar um primeiro passo, é avaliar o que efetivamente está acontecendo. Buscar entender o porquê isso está acontecendo, se estiver acontecendo. E aí sim buscar o profissional para se adequar, para documentar o que foi feito. E fazendo um gancho com essa pergunta, como que a empresa, por onde ela pode fazer para começar a fazer isso direito, né? Por onde ela deveria começar de forma realista e eficaz, né? Acho que o que a NR1 traz, assim, o foco principal, assim, no plano de ação, né? Fazer um bom diagnóstico, não é substituir o tratamento médico, né? Mas sim olhar para de que forma aquele ambiente, né, pode ser adoecedor, assim, ou de quando, por exemplo, um possível colaborador voltar de um afastamento, de procurar entender também, né, não é porque que não foi um afastamento necessariamente só de saúde, né, por um CID de saúde mental, que de sentar, conversar antes de simplesmente jogar de volta lá, né, no mesmo ambiente. A gente não entender um pouquinho mais. Uma questão que eu acho importante, assim, é a questão de ter um espaço para conversas abertas, assim. Muitas vezes as pessoas têm medo. Isso, né? que eu ia ressaltar. As empresas, muitas vezes o empregado ele não se abre, Exato. não conta o problema justamente por achar que vai ser discriminado. Ou dentro do ambiente de demitido, ou trabalho. retalhado. E conversas importantes são necessárias, né? A gente precisa tirar essa questão, assim, de ter né, um medo, né, de ter uma conversa desnecessária e tornar isso Sim. normal, né? As pessoas mal conseguem fazer isso dentro de casa, Exato. muitas vezes, e quem dirá nas empresas. Exato. Né? Esse é um ponto bem relevante, assim. Mas Outra coisa, assim, que eu vejo, assim, também, muitas vezes essa questão, né, de a empresa costuma, assim, premiar mais, assim, por exemplo, quem entrega mais, né? E de também voltar a olhar, assim, para a forma como aquele trabalho está sendo entregue. Daqui a pouco o Ítalo está entregando mais, mas, assim, o Alex entregou um trabalho com menos, né, em número, mas a qualidade é muito diferente. Então, pesar na balança também, daqui a pouco estão ganhando a mesma coisa. Será que eu não tenho que... Né? E até um ponto que tu falou, a questão da própria cultura, né? Porque muitas vezes você está entregando mais, mas está entregando de que forma? De que forma, exato. Está colocando o que no meio do caminho? A que preço, né? O que está deixando para trás, né? Eu acho que são pontos bem importantes. Mas eu quero te botar numa saia justa agora aqui, vamos ver se tu vai saber responder essa aqui. Manda, velho. Se a dispensa de um trabalhador com uma doença psíquica, ela pode ser considerada discriminatória? Com certeza. Com certeza. Isso, aos olhos da Justiça do Trabalho, aí é um prato cheio.
Hoje, ainda mais com a alteração, né, da NR01, que reconheceu esses riscos psicossociais, vai ser cada vez mais considerado dispensa discriminatória, podendo, né, além da reintegração do trabalhador ao posto que trabalhava, né, se submeter a um tratamento digno por parte da empresa, né, um olhar com olhos mais atentos para essa situação, até mesmo uma autuação do Ministério Público do Trabalho, se for o caso, para verificar realmente como essa situação está sendo conduzida e, por fim, uma indenização a título de dano moral. Né? Mas como é que tu vai abandonar um trabalhador? Então, tem que ter um olhar humano. Mas digamos que o situação. empresário, que o gerente não saiba dessa situação, que é algo que está lá implícito, enfim, que a gente sabe que através da NR01 ele deve olhar para isso, né? Ele vai ter que identificar. Ele não vai poder... É que nem, por exemplo, quando tu faz a demissão de uma mulher que está grávida, ela tem o direito à estabilidade. Estabilidade gravídica. Né? Mesmo que o empregador não soubesse da situação, né? Enfim, como é que fica isso pensando na doença psíquica? Porque muitas vezes ela está lá, a pessoa ela não está rendendo, ela não está entregando, mas porque ela está com alguns problemas que não estão sendo vistos pela empresa. Ela tem que, de uma certa forma, deixar a empresa ciente disso. Quer seja com atestados médicos, Sim, o motivo pelo qual está sendo afastado, por mais que não seja obrigatório, né, que esteja o CID no atestado médico, mas a empresa, de uma certa forma, ela tem que ter conhecimento disso. Mas vamos um pouco mais longe. A empresa, o empregado, ele não comprovou para a empresa que estava se submetendo a um tratamento médico para alguma doença desse tipo, não comprovou que teve afastamento de trabalho em virtude disso. Sim. Pode ser produzida uma prova testemunhal, que muitas vezes pode se sobrepor. Sim. Essa prova documental. A Justiça do Trabalho, ela tem a prova do testemunhal, ela tem uma valoração muito grande. Então, embora não tenha uma prova documental, essa situação pode ser suprida por uma prova testemunhal, mas quem decide, Ítalo, ao fim e ao cabo, é o juiz. E aí pode ser que um juiz entenda que a empresa não tenha responsabilidade, que não se trata de uma dispensa discriminatória. Sim. E no outro caso, o juiz pode ser que entenda e pode, inclusive, aplicar uma multa ou uma indenização, né, condenar numa indenização aí com valor bastante alto. Então, é uma avaliação bastante subjetiva. E aí que eu vejo a importância dessa atualização do NR1, porque nós vamos facilitar para a empresa a comprovação disso. Tu entendeu? Não, a pessoa, tudo bem, ela teve digamos, uma exaustão em virtude do trabalho, uma síndrome de burnout, mas nós temos todo, né, um programa de gerenciamento de riscos voltado para esses riscos psicossociais. A empresa fez o que pôde, ela evoluiu no quadro, né? A princípio teve alta médica, por assim dizer, não se enquadrou mais dentro do perfil da empresa e nós demitimos. Não tem como ser considerado discriminatório. Não foi por isso, foi em virtude do baixo rendimento. Aí tu tem que comprovar que o teu PGR está bom, que tu fez o tratamento e comprovar por números que ela teve uma redução no rendimento. Sim. E que aquela redução não se deu em virtude daquela doença. Entra a importância, né, de acompanhar como um todo, assim, né, o Eu ia falar afastamento até o retorno. Mas é trabalhoso, né, Anaís? Exato. Esse é o X da questão, Não, cara. As empresas, elas estão preparadas para isso, vai ser custoso. Obviamente que a longo prazo pode ser considerado um investimento, mas as empresas vão fazer esse investimento agora, vão querer esse custo, né, vão pagar para ver lá na frente. Então, como vocês disseram no início, a gente está numa situação hoje, num limbo. Ao meu ver, é um limbo. A gente não tem como definir como vai ser feito, o que vai ser feito, como o judiciário vai avaliar essa situação. Então, de quem a empresa vai se cercar, inclusive, para ter certeza de que está de acordo com a legislação, não está de acordo com a legislação. É por isso que é importante esse acompanhamento constante e essa análise de métricas do colaborador desde sempre, porque se o cara não está entregando há mais tempo, a demissão não vai ser por causa de um problema psicossocial, e sim Exato. por não estar entregando as metas. Só que se tu não faz esse controle das metas, como é que tu vai poder provar isso lá na frente? Então, eu vou te dar um exemplo prático. Uma empresa me ligou esses dias e relatou, olha, eu tenho um empregado que falta, não apresenta atestado, diz que está depressivo, diz que está mal, diz que está doente, só que de 30 dias está trabalhando 10 e está me alegando isso, e não apresenta nada de documento. Sem nenhuma prova. Aí eu disse para ela, não, então olha bem os teus arquivos, verifica se não tem
nenhuma documentação que comprove que ele está passando por algum problema, alguma dificuldade, né? Ou quer seja em casa, ou uma abusividade nas metas, um esgotamento mental em virtude do trabalho. Conversa com o gerente dele para ver como é que está a produtividade, como ele está como pessoa, te cerca, te municia de provas e de elementos para ter essa segurança. Olha, eu fui atrás, investiguei, fiz isso. É praticamente um PGR na prática, né? Tu teve uma conduta ali que falou, olha, eu investiguei, fui atrás, verifiquei, não tinha testado, não reclamou para o gerente, não reclamou para os colegas. Então, não sei o motivo pelo qual essas faltas todas do empregado, mas eu não verifico nenhuma discriminação nessa demissão. Entendi. Simplesmente não está entregando aquilo que foi contratado. Eu tinha falado que eu ia te botar numa saia justa, mas acho que foi leve, né? Suave. Agora eu vou te botar numa saia justa, porque isso aqui não está no script e veio essa pergunta aqui agora. Nada, eu não respondo ou a gente corta, tá tudo A gente fala aqui da implementação da norma e uma coisa que está clara é que ela é para a empresa que tem seletista, certo? Que tem contratado CLT. Mas a gente está numa discussão que a gente vem falando muito sobre isso, sobre a pejotização. Né? E aquela mistura entre quem é CLT e quem é MEI ou quem é PJ. E aí pergunto, e a empresa que não tem nenhum seletista, mas tem 80 colaboradores contratados como PJ, precisa ou não precisa implementar essa política interna? Ah, e tu me pegou mesmo, Piá. Não, na verdade, a empresa por si só ela vai ter que ter um programa. Sim, porque ela vai ter pessoas no interno, né? Ela vai ter... não sei o financeiro, vai ter pessoas trabalhando internamente. Sim. Porque as pessoas pensam, mas é só para CLT que se aplica? Não. Para concursados, estatutários também eu vou te ajudar a responder vai ser aplicado essa situação. Eu também entendo, assim, na verdade, né? Porque a gente fala muito sobre isso, a questão da pejotização versus seletista. E a gente sabe que muito PJ, na prática, ele é um seletista que está mascarado como PJ. Então, assim, na minha visão, eu entendo que sim, a empresa vai ter... que tu não disse para mim se é um PJ que trabalha dentro da empresa, se trabalha... São detalhes, né? Eu acredito. Se trabalha dentro da empresa, vai ter que ter um programa. Exato, porque a gente sabe que na prática, se for pegar os requisitos... Se for fazer, dá. A pessoa é um seletista que está caracterizado como PJ. E a gente conversa com o empresário e diz, olha, esteja ciente dos riscos, mas faz parte do mercado, toca a ficha. Então, eu acho que sim. Mas vai ser mais ampla essa discussão, Ítalo, porque em se aprovando, tornando, né, reconhecendo lícita a pejotização, como é que a gente vai fazer essa avaliação com os riscos psicossociais? Porque o PJ, ao meu ver, ele é muito mais exigido. Ele não tem carga horária. Ele não é diretamente subordinado em tese. Mas o contratante, ele exige, na maioria das vezes, muito mais do que exige de um CLT. Só que daí onde é que tu vai provocar essa discussão a respeito de um rompimento de contrato discriminatório no juízo comum? Eu empurro para ti a bola. É complexo, a gente vai ter que esperar... Não, imagina, porque assim, eu não tenho vínculo CLT. Sim. Tá, aí tu rompe meu contrato de trabalho. Eu vou alegar que esse rompimento desse teu contrato de prestação de serviços. Sim. Aí eu vou alegar que esse rompimento desse contrato de prestação de serviços foi discriminatório. Quem é que vai analisar? Se eu já estou discutindo que é competência da justiça de comum analisar contrato dessa natureza. Só que eles vão ter competência de dizer que aquele rompimento foi discriminatório. Entra em pauta a discriminação no rompimento do contrato de prestação de serviço? Boa questão. Eu não entra, né? Aqui, porque na prática, o que a gente acaba vendo muitas vezes, até o colaborador que é MEI, o PJ, no plano de saúde da empresa. E aí? Né? Então, mas se ele está no plano de saúde, pelo menos daqui a pouco ele está tendo acesso a um psicólogo, um psiquiatra para tratar dos riscos psicossociais. Não, a gente trouxe, na verdade, são 3 discussões contemporâneas que, de alguma forma, elas vão ter que se entrelaçar. Sim. Que é a redução da jornada, né, da escala, redução da escala 6x1, a pejotização e a implementação da NR01. Elas vão se comunicar em algum momento. Acho que isso vai ser tema de um novo podcast. Mas aí eu vou trazer aqui um político, um deputado que provou, um juiz do trabalho para vir aqui. Agora sim, uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Mas até papo para isso, essa resposta eu vou meter da minha opinião. Tá? A questão é, precisa, pela legislação ainda não precisa. Deveria. Sim. Deveria, porque impacta até mesmo na produtividade do PJ. Sim.
Novamente, olha para isso como um investimento. Deveria para evitar um possível problema. Perfeito. E deveria para melhorar a performance. Até para não ter, daqui a pouco, uma empresa que tem CLT e PJ não criar duas camadas, duas distinções. Tu trata os teus CLTs, mas tu não melhora os teus PJs. O tratamento ele tem que ser uniforme, independente. Agora sim, uma coisa que eu preciso dizer para vocês. O papo tá bom, mas a gente tem aqui ainda, tem mais uns 5 minutos assim, para a gente finalizar aqui. Então, vamos para os encaminhamentos finais. Queria agradecer, então, mais uma vez a presença de vocês. Pedir de novo para vocês, né, para se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais, @BronzatiPienes, @ItaloBronzati. Te apresenta aí. @AlexPienes. Tem muito conteúdo, né, interessante, não só sobre a NR1, não só sobre questões trabalhistas, mas de diversas áreas. A gente fala muito sobre conteúdo para empresário, para empresa, cada um focado um pouco mais na sua área de atuação. O Alexandre traz mais essa parte criminal, né, e também com toques aí na questão trabalhista. Eu falo lá também bastante para o direito imobiliário, atendimento a clínicas médicas, profissionais da saúde. Mas eu vou deixar vocês fazerem, então, as considerações finais. O que vocês esperam pela Anaíse da NR1? A mensagem final, assim, que eu quero deixar é que, no meu ponto de vista, assim, prevenir é muito mais eficaz, né, do que reparar. Saúde mental é investimento e a empresa deve olhar não só como uma questão de custo, que é a primeira coisa que se pensam, né? Até porque resultados, a gente só vai ter um resultado sustentável se as pessoas estiverem minimamente bem. E cuidar de pessoas dá retorno, sim. Então, as empresas não precisam começar de uma forma perfeita, né? Como o Alex trouxe ali antes de... Tá, mas o que é? Mas de começar com consciência. Bom, vamos nos conscientizar, temos que começar ou vamos começar pelo básico. Então, e depois a gente vai alinhando conforme, né, o que faz sentido para a gente como empresa também. Feito é melhor que perfeito, né? Exato. E quero agradecer, então, a oportunidade aí também, de novo, né, e por terem trazido essa pauta. Acho que tem muita coisa que a gente pode abordar ainda sobre isso, sobre a questão também da parte das doenças mentais, principalmente o burnout, assim, numa outra, né, uma outra ocasião. E espero ter Uma hora é muito pouco, né? Para uma pauta tão extensa quanto essa. Quem diria? Logo eu que estava nervosa, né? Jardel, tuas considerações finais e obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bem, eu agradeço por essa oportunidade de poder expor conhecimento sobre esse tema tão importante. E a consideração final é para os envolvidos na NR1. É um caminho sem volta. Assim como na década de 90 era um absurdo obrigar as pessoas a usar cinto de segurança, e hoje em dia a gente não consegue mais imaginar como é andar de carro sem obrigar as pessoas a usar cinto. A NR1 voltada ao psicossocial é o cinto de segurança da década passada, década retrasada, voltada ao momento atual. Então, assim, é um caminho sem volta. Aos empresários, aos empreendedores, a quem é gestor de empresa, sejam prudentes em relação a isso. Não é momento de fingir que não existe ou de fazer com qualquer contratação ou botar nas costas do RH, te vira aí. Sejam prudentes, porque é algo que entra no campo jurídico, é algo que entra no campo da saúde mental, é algo que entra no campo trabalhista, é algo que entra no campo das pessoas. Sejam prudentes e tratem a NR1 de uma forma também prudente, pensando não só no custo do momento, mas no investimento do futuro. Perfeito. E para fechar, Ítalo, eu acho que o empresário, se já não o fez, busque o auxílio de profissionais, né? Converse com os profissionais de todas essas áreas que nós identificamos aqui, quer seja com médico, psiquiatra, quer seja com técnico em segurança do trabalho, quer seja com especialistas em comportamento humano, quer seja com advogados. Busque um auxílio, não tente resolver sozinho. Busque alguém para auxiliar, porque vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Se efetivamente entrar em vigor no dia 26 de maio, vai ser cobrado e, como tu bem destacou, Jardel, é uma pauta muito importante. Nós estamos cuidando... Não vai aumentar litígio? Vai, com certeza. Com certeza. E vai muito mais além do que está no papel, é cuidar das pessoas, né? Então, isso é mais importante do que qualquer coisa. O recado final que é importante é buscar a prevenção, né? Se atentar a essa norma, não só essa, quanto tantas outras que o empresário, né? Nesse emaranhado de normas no direito, na legislação brasileira, que o empresário tem que estar atento, mas a prevenção é o melhor caminho.
ela vai amenizar, se não resolver, ela vai amenizar o problema. Além de ser o melhor, é o mais barato. É o mais barato, com certeza. Gente, então, obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência de vocês. Estamos aqui encerrando mais um episódio do nosso podcast Descomplicando Direito. Acredito que descomplicamos, será dessa vez ou complicamos um pouquinho mais? Descomplicamos, né? Vamos valorizar esse... Um copo meio cheio. Vamos valorizar essa nossa discussão aí, que eu acho que foi muito válida, muito produtiva. É isso aí. Muito obrigado a todos. Tchau. Aquele abraço.